Boa noite. Então, agora a gente vai dar início à nossa mesa, Biblioteca, Arquivo e Museu, um diálogo. Meu nome é Sofia, eu sou coordenadora dessa 13ª Semana de Biblioteconomia. Eu quero agradecer que está todo mundo aqui, a nossa comissão está muito feliz que essa sala está lotada. E, então, agora eu vou apresentar a Vânia. Ela é bacharel em Biblioteconomia, mestre e doutora em Ciência da Informação pela ECA, aqui em casa. Atuou como bibliotecária de 1986 a 2005, sendo responsável pela seção técnica de materiais iconográficos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo no período de 1995 a 2005. Atualmente ela é docente do curso de Biblioteconomia aqui da ECA e ela que vai mediar aqui a nossa mesa. Oba. Boa noite. Boa noite a todos. Deixa eu tirar aqui que fica mais fácil. É um prazer, né, ser convidada. Agradeço aí aos organizadores da semana, né, geralmente alunos do primeiro e segundo ano, estão de parabéns pela organização da semana, pelo que eu tenho visto aí, e por esse auditório lotado. Minha primeira sala de aula na ECA, né, estava lembrando que tínhamos 150 com cadeirinhas bem de madeira, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês nessa sala. Eu vou apresentar os nossos palestrantes da noite, tá? Nessa conjunção aí de biblioteca, arquivo e museu, as nossas Três Marias, né? Depois nós sentamos e fica quem vai apresentar para ficar mais fácil aqui para vocês visualizarem, tá? Tudo. Bom, Cecília Machado, por favor, né? Formada em História, né? Pela PUC de São Paulo, pós-graduada em Museologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política, especialista em História da Arte e História da Indumentária. Tá? Trabalha com memória institucional há 25 anos, exerceu atividades como historiadora e museóloga em diversas instituições públicas e privadas, coordenadora de produção museológica e responsável pelos projetos de implantação de museus e centros de memória. Elabora e executa exposições e publicações em conceituadas instituições culturais paulistas. Trabalhou como museólogo e presta consultoria em diversas instituições, como o MASP, Museu Lazar Segal, Museu Paulista da USP, Clube Atlético Paulistano, Itaú Cultural, Museu da Casa Brasileira, Banco Sudameris, IOSP, SEMPEC e ESPM. Tá? Bom, é proprietária da empresa Profissionais da Informação desde 2002 e 2008 a 2011 ocupou o cargo de diretora do Grupo Técnico do Sistema Estadual de Museus de São Paulo. De 2011 a 2013, gestora do Instituto Figueiredo Ferraz de Arte Contemporânea em Ribeirão Preto, São Paulo. Atualmente presta serviços em museus do interior do Estado na elaboração e implantação de planos museológicos, assessorias técnicas e criação de projetos museológicos e museográficos. Desde 2007, é coordenadora do curso técnico de Museologia do Centro Paula Souza, ETEC Parque da Juventude, e realizou, junto a uma equipe do Arquivo Público do Estado, a concepção do curso técnico de Arquivologia da ETEC Parque da Juventude. O nosso segundo palestrante é o Whindersson Gomes. Por favor, Whindersson. Tá? Pós-graduado em Gestão Arquivística pela Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação, da FESP, bacharel em Biblioteconomia pela mesma instituição. Atualmente é professor no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, ministrando disciplina nas áreas de Biblioteconomia, Gestão da Informação e Metodologia da Pesquisa Científica, além de fazer parte do corpo técnico administrativo da Biblioteca e Centro de Documentação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Possui experiência na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação, com ênfase em biblioteca universitária, gestão e organização da informação arquivística e educação profissional. E da casa, né, a nossa Carla Bonomi, graduada, né, em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista e em Biblioteconomia pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.
Possui cursos na área de preservação, bibliotecária auxiliar do Instituto Moreira Salles, foi bibliotecária auxiliar do Moreira Salles e atualmente possui o mesmo cargo no Museu de Arte de São Paulo, né, o MASP. Bom, então a Cecília vai começar com a apresentação para vocês. Vamos lá aprender um pouco com ela, tá bom? Obrigada. Eu acho que é melhor apagar a luz, porque eu também não sei como vai ficar o restante dos slides. Ó, a gente que colocou vermelho, né? Vermelho sobre preto. Enfim, não foi muito eficaz. Muito obrigado pelo convite, o Whindersson, as meninas que estão organizando. Parabéns, um evento, que sucesso, bombando. Muito obrigado, Vânia, pelas palavras. Carla, muito prazer. Você está numa instituição que foi um berço para mim também. Trabalhei lá com o professor Bard há muitos anos atrás, e de lá que veio minha especialização em História da Moda para fazer um museu de moda. Eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre uma experiência muito recente que eu e a minha equipe estamos tendo o prazer de efetuar. Desde 2015, a gente tem pensado uma instituição cultural dentro de uma universidade, como este lugar onde nós estamos, que é o Centro Histórico e Cultural da Universidade Mackenzie. E lá nos deparamos, eu como museóloga, duas colegas arquivistas e a bibliotecária de lá, nos deparamos ali com um processo bastante interessante e não pioneiro no sentido mais estrito da palavra, mas ele estava conversando com algumas ações pioneiras da área, que são as definições e, vamos dizer, as conceitualizações mais básicas sobre o que seria um centro de memória. Então, hoje, a conversa é um pouco mais nesse sentido, da gente tentar entender como lá, eu trouxe como estudo de caso mesmo, como lá no Mackenzie a gente entendeu as Três Marias como sendo absolutamente irmãs, não é? Sem nenhum protagonismo, embora a formação do acervo já determinasse para a gente uma série de conceituações que determinariam, evidentemente, toda a metodologia usada no trabalho. E nós começamos, então, a nos divertir com essa nova perspectiva. É um desafio, a gente está construindo isso, na verdade, o que seria um centro de memória, que não é arquivo, não é museu, não é biblioteca. É um centro de memória e é, portanto, uma instituição híbrida. Sobre isso a gente tem muita coisa já sendo conversada. E a perspectiva desse seminário me chamou bastante atenção, porque a gente está nessa linha de frente, né? Museus que têm bibliotecas, museus que têm arquivos. A semana que vem vai ter na Pinacoteca do Estado enfim, um evento muito semelhante a esse, inclusive, né? Eu não sei se é você, a Vânia, que vai estar lá também, não é? Mas é uma Vânia também, é uma Vânia, enfim. E então estamos todos conversando sobre isso e, portanto, eu acho que é bem célere essa questão da gente tratar com mais conforto essa instituição, que tem uma diversidade de acervos que até este momento tem sido tratado com cada um deles, né, na sua especificidade, sem nenhum aprofundamento nessa dinâmica de transpor, né, e chegarmos a uma transdisciplinariedade de fato entre elas. Enfim, essa é a perspectiva. Vamos ver se eu chegarei lá, né? Bom, então eu trouxe um textinho introdutório, que é de uma obra da vamos lá no final, da Ana Maria Camargo, só para vocês. Centros de memória é uma tentativa, não, é de fato uma conceituação do que seria, então, o início desse conceito, né? O que é o centro de memória e o que nós encontramos nele. A principal e mais importante informação que a gente tira dessa obra da Ana Maria Camargo e da Silvana é que a constituição dessas instituições, a constituição dessas coleções, que tornam-se instituições, sempre nessa ordem, ela é bastante peculiar e ela, muitas vezes, se repete. Na verdade, a grande maioria das vezes, a gente vê que a constituição da coleção é que determina as estratégias que serão usadas no momento em que ela começa a se institucionalizar enquanto coleção. Porque sempre o início
dessas instituições. É um recolhimento, quando a gente consegue identificar isso, mas é a formação de uma maneira bastante aleatória e intuitiva, né? Enfim. Então, aqui temos um textinho da Ana, né? Mais que uma moda, um meio de registrar datas importantes, os centros de memória são acervos híbridos que resguardam, por meio de materiais e suportes variados, caracterizando-se na literatura especializada como de arquivo, biblioteca e museu. A trajetória das instituições e seus atores são, de fato, os protagonistas desses acervos híbridos. O que seriam, então, esses acervos híbridos? A percepção da existência de arquivos, bibliotecas e museus dentro de um espaço que, naturalmente, não nasceu para ser um espaço cultural. Ele torna-se. Então, na maior parte das vezes, dos casos que a gente tem estudado, e a Ana também, ela protagoniza no Instituto Fernando Henrique Cardoso o primeiro estudo que vai avançar para essa publicação, ela entende que, inicialmente, essas... Desculpem, eu estou rouca, eu vou beber um pouco d'água a todo momento. A Constituição, aí, começando já a ilustrar com o Centro de Memória do Mackenzie, Centro Histórico e Cultural, é assim que eles se chamam, originalmente uma série de documentos que, em alguns departamentos, principalmente o departamento de marketing e o departamento de secretaria de presidência das instituições agregadas ali, né, ou Instituto Mackenzie ou Universidade Mackenzie, originam documentos. Em algum momento, alguém dessas equipes identifica que esses documentos precisam ser preservados porque são importantes para a história dessa instituição. O departamento de marketing começa a usar determinados documentos e imagens que também são considerados históricos, mas sempre de forma aleatória, como necessários que sejam preservados e, de alguma maneira, a divulgação é sempre a última etapa, né, que se pensa, mas, nesse primeiro momento, sempre a preservação, porque essa informação é, de alguma maneira, importante para a instituição. Então, nesses lugares onde viram depósitos, né, de coisas importantes para a história, então, a manutenção é sempre essa, incipiente. Num determinado momento, visualiza-se que precisa de um profissional. Então, esse profissional que é chamado pode ser um arquivista, pode ser um bibliotecário, pode ser um museólogo, muitas vezes até é um historiador. Então, no mercado, eles identificam que precisam de um profissional e contratam essa pessoa para tratar esse acervo. E, no Mackenzie, a gente entendeu que a Constituição original é um arquivo gigantesco, 22 mil caixas, que ficavam num depósito, 189 mil fotografias, e uma biblioteca de 5 mil livros que eles chamavam de relicário, que já tinham sido tirados de circulação, porque as bibliotecas lá, obviamente, são circulantes, né? Eles foram tirados porque eram livros do século XVIII, século XIX, até meados do século XIX, e alguns importantes que também foram lá selecionados para não serem mais manuseados da maneira como naturalmente seriam na biblioteca. Então, temos ali um acervo interessante, né? Então, qual é a Constituição original? O arquivo. A gente identificou claramente. A partir do arquivo, há alguns professores, alguns departamentos, departamentos que foram fechados, professores que foram aposentados e que identificavam objetos e das suas práticas importantes também de serem preservados para aquela instituição. Então, também foram objetos. Roupas de atletas, bolas, diversos esportes, troféus, também é uma característica muito interessante de instituições educacionais, né? Preservam esses ganhos, esses prêmios. Muita premiação de professor, premiação de diretor, premiação da própria instituição. E no Instituto Fernando Henrique também muita. Então, essas efemérides, enfim, esses motivos de comemoração são importantes porque vão direcionando, inclusive, toda a pesquisa para a gente aprofundar
qual é a temática, quais são as temáticas com as quais nós vamos lidar nessa instituição. Então, originalmente, um arquivo, no momento posterior, o acervo museológico se junta e, obviamente, que a biblioteca, embora não tenha uma relação direta enquanto, vamos dizer, um centro de pesquisa e referência da temática específica, por exemplo, a Biblioteca do MASP, ela nasce para ser um apoio à pesquisa do museu. Nesses centros de memória, isso não acontece. Está completamente desvinculado, mas ambos, cada um desses acervos, tem uma importância absolutamente grande, né, para a própria instituição. A instituição, quando reconhece que esse acervo é importante, acaba transpondo as questões administrativas ou jurídicas e começa a envolver-se com a preservação. E aí sim vem o momento da difusão. No momento em que os profissionais começam a circular no meio desse acervo, a gente começa a identificar que os processos de catalogação, de preservação, de acondicionamento, higienização, no caso de museologia, eles já estão voltados para uma finalidade bastante clara, que é poder difundir isso, poder compartilhar isso com a maior parte da sociedade possível. Então, essa é a principal característica dos centros de memória. Se a gente for pegar alguns outros exemplos que a gente encontra por aí, por exemplo, um centro de memória bastante importante aqui na cidade de São Paulo, que é de uma indústria alimentícia, ele foi constituído também exatamente da mesma forma que é o Centro de Memória da Bung. É fechado, e vários outros centros de memória, da Bombril, da Nestlé, são centros de memória que não são abertos ao público de modo geral. Então, já no primeiro impacto, museu não é. Né? Não é o Museu da Bung, não é o Museu da... Embora o Datan tenha se transformado, mas originalmente era também um centro de memória. É a instituição que que vê a importância da manutenção, da preservação e da divulgação da sua própria memória, principalmente para a comunidade onde ela está inserida. Mas isso se expande, porque não há essa limitação. Então, os centros de memória hoje são os maiores dialogadores, né, dessas três especialidades que a gente tem aí. Né? Já fomos, né, área de informação, mas hoje a gente está muito mais na área das ciências sociais aplicadas, pelo menos a museologia, a arquivística transita entre a administração e as ciências da informação, a biblioteconomia já, né, transpôs a própria ciência da informação também há muito tempo, em função das suas razões sociais de existência. Né? A gente tem hoje a finalidade da biblioteca quase muito semelhante, né, dentro do lugar onde ela está inserida, com as atividades de inserção social que qualquer instituição museológica tem aí ao longo desses últimos anos. Desculpa, viu, gente? Então, os paradigmas a serem superados, né? Mesmo quando se admite a peculiaridade de cada um desses meios institucionais de disseminação e custódia, observa-se a tendência em mantê-los agrupados para fim de racionalização de recursos. Esse é o primeiro impasse que a gente muitas vezes se depara dentro das instituições que se tornam os centros de memória. Os recursos sempre são poucos, né, principalmente para a finalidade cultural, mas mesmo antes de se entender enquanto finalidade cultural, os recursos destinados à preservação dessa memória tendem a ser esparsos. E aí, o que acontece? Vamos trabalhar unilateralmente esse acervo. Então, o agrupamento é um conjunto de objetos, um conjunto de documentos, que a gente trata muito mais nesse sentido, né? Eles passam a ser vistos de uma só maneira. Então, ou do ponto de vista arquivístico, ou do ponto de vista museológico, ou do ponto de vista do profissional de biblioteconomia. E aí a gente começa a perder um pouco o foco, né, da possibilidade de ampliação do diálogo entre as três áreas.
Quando a gente propõe um diálogo que seja de soma entre as 3 áreas, a gente consegue chegar a resultados imensamente positivos, porque elas são, na verdade, elas têm uma essência que é bastante própria de cada uma, mas elas transitam na sociedade de uma maneira bastante semelhante. Então, é isso que nos interessa, o que nós temos de potencial de soma, e não aquilo que nos define e nos estratifica cada um dentro de uma gavetinha. Dentro do centro de memória, a gente consegue trabalhar com um certo conforto, inclusive, em relação a essa dinâmica. Questões de terminologia, todas podem ser adequadas. Aonde a gente começa a experiência dessas adequações? Nas ferramentas, que são ferramentas de uso, não só nosso, do técnico, mas de uso da sociedade. Então, quando a gente disponibiliza um banco de dados em que temos acervos bibliográficos, arquivísticos e museológicos, essa ferramenta ela é única e ela dá conta da sociedade ou da comunidade, numa questão mais restrita, às vezes, né? Por exemplo, quando a gente tem um centro de memória que não tem, de fato, acesso público e que não tem nenhum site de busca pela internet, que fica restrito à própria comunidade onde ela está inserida, ali mesmo ela já tem uma comunidade que tem que ter, inclusive, né, uma afinidade ali com a busca e que tenha que ter satisfeito a sua pesquisa, evidentemente. E isso é o que todos nós buscamos, né, o acesso público e restrito de tudo aquilo que a gente produz. Não se produz mais há muito tempo para que fiquem entre nós os pares, né? Hoje é tudo muito mais. Então, esse é também uma página daquele livro que eu mostrei. Eu procurei reproduzi-lo, porque esse, na verdade, foi o nosso documento de orientação. Só trouxe realmente para ilustrar, porque é uma proposta, evidentemente, que não está pronta, né? Nunca estará, parece. Porque, a cada momento, a gente entende que tem uma coisa a mais para a gente estar discutindo e novos dados aí para a gente estar conversando. Então, essa é uma tabela interessante. A gente é quase uma metodologia, na verdade, de tabulação. Posso ir? Então, a constituição dos acervos, né, um pouco da história que eu contei para vocês, né, via de regra, vem por meio de arquivos, é agregado a outros tipos de documentos. Muitas vezes, o arquivo já vem com a biblioteca. No caso do Centro Histórico do Mackenzie, a biblioteca já existia ali, desconhecida da comunidade em toda a sua totalidade, não existia nenhuma referência sobre ela nas bibliotecas circulantes, quer dizer, as pessoas não sabiam do tal do relicário, que era importantíssimo para a própria instituição. E aí, nesse mesmo espaço, então, foram depositados, é assim que eles tratavam, né, 25 mil caixas e 187 mil fotografias nesse mesmo lugar. E os objetos que vieram, então, hoje são 4 mil objetos que estão lá, já todos catalogados. Esse é o acervo, então, o arquivístico domina 93%, o bibliográfico 5%, o museológico 2%. Então, o bibliográfico gira em torno aí de 5 mil livros. Então, quais eram os problemas quando nós chegamos lá? Inexistência de inventário, né? Dificuldade de localização, sim, total dificuldade. Aliás, absoluto desconhecimento do que se tem, né? E também desconhecimento completo da própria comunidade em relação a não só a própria história, né? Fica até deficiente a história porque não se tem conhecimento dos documentos produzidos pela instituição. Então, depois que foi disponibilizado o acervo para consulta, primeiro que as pesquisas aumentam num número um pouco assustador até, e aí as publicações, as produções acadêmicas que vêm a partir dessa disponibilização são muito mais ricas, evidentemente, e que contradizem muitas coisas que já estão lá sacralizadas há tanto tempo. Então, a pesquisa é sempre fundamental nesse sentido. Esse é um pouco das imagens de lá, né?
Então, como foi a ação, né? Primeiro inventariamos, depois catalogamos. O inventário concluiu que teríamos ali 3 tipologias, né? Gráfico textual, iconográfico e audiovisual, para o acervo arquivístico, né? Que foi a nossa prioridade ali. Vocês viram que a coisa é um pouco grande. Isso é um dos corredores que tem, são 18 deles. Nunca manuseados, nunca de forma alguma mapeados. Assim, é interessante, só acumulados, era isso que eles falavam. Então, a gente tem, obviamente, uma política de descarte importante também, porque as coisas realmente... Para o acervo museológico, então, propôs-se a catalogação, higienização, registro fotográfico, acondicionamento. Por que registro fotográfico? Para que ele não precise ser manuseado constantemente, porque depois do acondicionamento o objeto fica invisível dentro da reserva técnica e só acessível por meio de da sua retirada mediante a localização por meio do banco de dados, né? E essa interface com o sistema Pergamon, ela de fato não existe ainda. O que se encontrou em termos de tentativas incipientes eram 38 planilhas e 58 tabelas, todas começadas, e nunca nenhuma delas passou da página 19. Para nós era um número até meio místico, assim. Tudo parava no 19, mas por que ninguém chegou no 20? Né? E era interessante mesmo isso. Enfim, tiveram até algumas iniciativas interessantes, começaram com uma metodologia e não foram aplicados, né? Enfim. E a gente só começou realmente a entender isso porque tínhamos uma museóloga, um bibliotecário, que nos deu consultoria, está aqui, e uma arquivista fundamental. Na verdade, nada seria aberto se não tivéssemos uma arquivista. Até hoje, a gente encontrou com a Joana, que é essa protagonista, falou, Joana, a gente não teria aberto as caixas, né, sem um arquivista, porque o medo era muito grande da gente não chegar na página 20 de novo. E, bom, então, obviamente, né, que tudo aquilo que a gente viu apresentava uma incorreção absurda, né, e as incorreções vêm sendo cada vez mais. É um trabalho que não se extingue nunca, né, o volume é muito grande, a gente já está lá há 4 anos, fizemos o mês passado, e ainda não estamos... Está tudo arrolado, né? O museológico está totalmente catalogado, fotografado, acondicionado. As fotografias a gente nem sequer mexeu, porque 190 mil fotografias a gente precisa de um fôlego e de um dinheiro que o Mackenzie está buscando, né? Mas, enquanto quantificação, arrolamento, a gente tem. E a pesquisa está disponível, né? Isso é o mais importante. Então, hoje, a gente tem 100% do acervo possível de ser pesquisado e recuperado. Isso a gente garante. Tem uma equipe que também de 2 pessoas hoje está em 8 pessoas dentro do Centro Histórico do Mackenzie, e existe a empresa, que é a minha empresa, que dá uma consultoria. Hoje a gente está lá com 6 pessoas, além das pessoas do Mackenzie. Inicialmente a gente foi em 12, tá? Só a equipe, né, da minha empresa, com 12 pessoas. É bastante gente, porque é muito trabalho também, né? Então, esse é o resultado de tudo que a gente fez. É aquela minha empresa, né? Então, o que tinha de números no CHCM quando a gente chegou, isso é o que a gente constatou, de fato. E o estado de conservação também, obviamente, né? Com tanto tempo... sem tratamento, é um dado importante. Aqui também são só dados para vocês verem as diferenças, né? Interessante, esse acervo Dona Julinha ou acervo Roberto Zúculo? Acervo Dona Julinha eram 112 caixas de uma secretária da presidência do Mackenzie, que juntou documentação durante toda a vida dela. Quando a gente abre, é uma caixa de Pandora, porque a gente tem ali documentos, inclusive sigilosos, né, do período da ditadura militar. A gente começou a coçar a cabeça com a Dona Julinha. Quem é esta figura, não é? E que guardou, ela sentiu que ali tinha uma série de questões. Muitos recortes de jornal, então, são 110 caixas, mas não é um fundo, né? O fundo é uma Mackenzie, quer dizer, é uma documentação que
ela é suplente, ali ela não é inicial. Muitas cópias de coisas que a gente não tem original. Por que será, não é? Se um dia vamos ter, vamos ver. Mas é isso, a seleção dela foi tipo, tenho que juntar, porque isso não pode escapar a história. E ela deixou de herança lá, para 110 caixas. Isso é interessante. E aí, uma coisa que se repete muito, e todas as universidades têm isso, as pessoas, os profissionais bem-sucedidos. Lá nós temos muitos arquitetos, no Mackenzie, que se tornaram realmente importantes para a questão urbanística da cidade. Além do Jorge Wilhelm, que está lá no Sesc Consolação hoje com uma exposição muito emocionante, a gente tem o Roberto Zúculo, responsável pela construção de 17 pontes sobre as marginais. E 2 delas deram probleminhas há algum tempo atrás. E tanto a prefeitura quanto todos os órgãos de engenharia, governo do estado e municipal, do governo municipal e estadual, foram procurar as plantas do Roberto Zúculo. Onde estão as plantas do Roberto Zúculo? Estão nas suas 12 mil caixas no depósito do Cabuçu da Universidade Mackenzie, porque ele doou todo o acervo do escritório, inclusive recibo de compra, pagamento de táxi, tudo que ele produziu está dentro de 12 mil caixas no arquivo, não, enfim, não posso chamar aquilo de arquivo, no depósito do Cabuçu, que é um depósito, seria para nós, né, da área de arquivo, o intermediário do Mackenzie, então foi para lá porque não tinha espaço, né? Enfim. E aí nunca foi tratado. E a gente sabe que tem as coisas mais importantes possíveis sobre essas pontes, porque as pontes precisam de manutenção e seria bom que tivessem as suas plantinhas. E a CPOS tem algumas... E a pesquisa é difícil, porque, como não está processado, esse é o nosso desafio para o próximo ano. Eu gostaria muito que a Ellen estivesse aqui, ela disse que viria, e que é a coordenadora do Centro Histórico do Mackenzie, para justamente poder também respaldar essa fala, né? É ruim falar com o dono do acervo longe, né? Enfim. Mas é isso que se pretende para o ano que vem, trabalhar com o Zúculo. Ele é importante mesmo, viu, gente? Para ter produzido 12 mil caixas de documentos. Essas são as caixas da dona Julinha. Olha, que interessante a dona Julinha, não? Ficava tudo num quartinho. E esse é o Zúculo. Olha o estado de conservação do Zúculo. Pois é. Pois é. O que tem aí, né? O que tem? É a história da urbanização de São Paulo na década de 70. De verdade, ele era o principal arquiteto do Departamento de Engenharia. Não foi o único, mas era um dos principais, né? Então, a gente sabe que tem muita coisa e que precisa. Vejam essa numeração, uma numeração que diz documentos e fotografias, nada mais que isso. Né? Então, onde tem plantas, a gente pega as caixas para ver se as plantas que nós não estamos precisando, mas quem precisa tenta achar por esse dado. Existem plantas. Aqui é uma caixa só de plantas. Por isso que ela veio, por causa de uma das ocorrências aí do... Então, essa é a amostragem do Zúculo, que eu acabei falando para vocês também. As coisas naquela listagem... No... Acabou o tempo? 5 minutos. Opa, que bom, é o que eu preciso mesmo. E então, esse foi o resultado, né, do que a gente previu do Zúculo. Né? O que veio não estava minimamente condizente com o que estava escrito na caixa, na lista que tinha esse número, não é? Então, essa surpresa a gente continua nos próximos capítulos. Essa é a nossa planilha, isso eu acho que é o que mais nos interessa aqui tecnicamente, que foi construída, então, com mãozinhas de museólogos, arquivistas e bibliotecários não, né? Essa não é a planilha do bibliográfico, porque aí a gente segue a planilha do Pérgamo. É isso? Sim, né? A planilha do Pérgamo não está aqui. Essa é a planilha do arquivístico e museológico. Eu posso deixar disponível, tá? Isso é uma proposta, não é a proposta, mesmo porque a Ana Maria tem muitas divergências daí, tem outras pessoas. Eu também tenho divergências em relação a outras questões, enfim, mas é isso que a gente está usando nesse momento, tá?
Aí o bibliográfico, eles são muito legais, vale muito a pena, todos estão convidados. A Ellen receberá todos vocês com muito carinho. E esse é, então, o resumo do que nós incluímos na planilha do Pergamon, que é o sistema, né, a ferramenta de busca, digamos assim, que o Mackenzie usa em todas as suas bibliotecas, né? Nós inserimos esses dados porque se trata de um acervo de obras raras, né? Então, a gente precisa de alguns outros dados aqui. Muito bem. Esse é o museológico, e aí está acabando, tá? Faltam só 3. Esse é o acervo já totalmente acondicionado. Se nós não tivermos a localização do que nós desejamos pegar, ele é invisível, a gente não sabe aonde está. A gente tem que ter uma localização absolutamente rigorosa, né, para que a gente consiga recuperar o objeto com rapidez, embora a gente só tenha 4.000 objetos. Desculpa, 3.000 objetos, 4.000 livros. Então, essa foi a metodologia que nós utilizamos lá, né? Diagnóstico e mapeamento, identificação, localização na reserva, redimensionamento do volume para que nós pudéssemos acondicioná-los de forma adequada, né? Higienização e a organização final de tudo isso. Esse é o número, então, de objetos que nós temos, né? Por que 4.561? Porque nós temos partes, né? Partes de objetos. As partes são somadas também. E aquelas são embalagens bem bonitinhas que a gente faz lá. Os comparativos de dados de quando a gente chegou e até hoje. Então, a gente chegou com 1978, 4 anos depois, campanhas e mais campanhas de coleta de objetos. Estamos com 3.918. O espaço da reserva não aumentou. É um detalhe importante. Caber 4 onde cabia 2. Temos que aumentar. E é isso, a bibliografia, baseada nesta, embora nós tenhamos todas estas também. E eu vou deixar disponível para vocês. E muito obrigada, gente. Desculpa a voz, mais uma vez. Obrigada, Cecília. Agora, o Whindersson, que vai falar sobre a implantação lá do Centro de Documentação da Fundação Escola de Sociologia e Política. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, né, pela comissão aí da 13ª semana, em especial a Luma, Alex, Clarice está por aí também, que foram nossos ex-alunos lá do técnico. Minha primeira turma, né, a turma da Luma, a Alex acho que foi a segunda. E isso é gratificante para a gente, que é da ETEC, quando a gente vê nossos alunos, né, indo para as universidades e demonstrando todo o conhecimento que aprenderam lá, né, aplicando no dia a dia da faculdade. Isso é fundamental. Parabéns. Então, o objetivo de hoje é trazer para vocês um pouquinho da minha experiência no Centro de Documentação da FESP, né? Eu entrei lá no Centro de Documentação e tinha 16 anos. Hoje, 16 para 17. Hoje eu estou com 27 anos, já são 10 anos de fundação, né? Eu falo que sou cria da FESP literalmente, tanto profissional quanto academicamente. E quando eu cheguei no Centro de Documentação, em 2009, vou passar ali, mas só para falar, eu não entendia nada, de nada, de nada. Ensino médio, né, procurando primeiro emprego, aí me inscrevi no Jovem Cidadão lá do governo, e aí toco o telefone e tem uma entrevista para atendimento ao público. Aceita? Aceito. Né? E procurando emprego, primeiro emprego ainda. E aí, quando chega na fundação, a moça faz entrevista comigo, não era bibliotecária, não era nada, era uma secretária que tomava conta do Centro de Documentação. E ela me apresenta esse universo. As caixas, enfim, parecia que tinha ordem, mas não tinha ordem. As caixas todas coloridas, nada contra, mas eu peguei trauma, literalmente. Não consigo entrar em arquivo que seja azul, vermelho, verde, não consigo. Então, eu passei por todo esse processo de reestruturação e organização
dessa massa documental da FESP, que é produzida, na verdade, a FESP, não sei se todos sabem, mas ela é de 1933. Então, você pensa, hoje a gente tem 86 anos, imagina organizar toda essa documentação. Não é fácil, equipe reduzida, né? Enfim, aí terminei o ensino médio, estava na FESP, então ia fazer psicologia, mas decidi fazer bíblio, por conta de também gosto pela área. Na verdade, não ia fazer bíblio, né? Ia fazer arquivologia. Mas aí, ir para o interior não dá, enfim, vamos pegar a biblioteconomia que está ali no caminho. E aí eu fiz bíblio para entender um pouquinho de mais como funciona isso. E aí eu vou contar para vocês essa história louca, literalmente, que é essa organização, esse processo todo. Então, o Centro de Documentação da FESP, por mais que a FESP tenha aí seus longos anos, ele vai ser pensado só em 1996. Ele vai ser pensado, porque concretizado, só em 1998. E aí não é iniciativa de bibliotecário, não é iniciativa de arquivista, de nada. Quem vai pensar a concepção de criar um centro de documentação são os professores e alunos. Casa de Ferreira e Espeto de Pau, né? Porque com tanto bibliotecário e ninguém pensou isso. E só vai pensar isso quando eles vão precisar de documentos para a publicação do livro em comemoração aos 65 anos da fundação, né? Um livro que vai contar toda a história. E aí, cadê os documentos? Se você acha, não acha, né? Então, ele vai começar a ser pensado aí, em 96, mas só vai falar, olha, agora sim, a gente vai começar esse processo em 98. E aí, um fato curioso, que quando eu cheguei em 2009, existia caixas e caixas chamadas Projetos Memória. E o que era esse Projeto Memória? O que os benditos seres que estavam ali organizando fizeram? Tiraram os documentos das caixas originais e colocaram nessas, acho que tinha umas 150 caixas. E aí a gente ia procurar documento, cadê esse documento? Não estava na sua caixa original. Então a gente tinha que recorrer para essas caixas de Projeto Memória. E aí, pensa, o Whindersson lá, de paraquedas, não tinha, a secretária ficava no andar de cima, só tinha eu, literalmente, no SEDOC. Não tinha mais ninguém. Um estagiário de ensino médio, sem conhecimento nenhum. E aí, como funcionava a organização disso? Porque lá a gente é intermediário e permanente. Então, a gente tem as duas fases dentro do SEDOC. Se precisava de um prontuário, precisa do prontuário de um aluno de Sociologia de 2000. Você digitava lá na planilha para recuperar, se na caixa de 2000 estava lá? Não estava? O que o Whindersson tinha que fazer? Volta, 99, 98 e 97. Tá, não tá, então vai para frente, 2001, 2002, 2003. E esse era um processo louco. Mas era nesse processo que eu consegui encontrar, né? Porque a gente olhava e falava, gente, mas para que fizeram inventários, né? Tem tudo a identificação na caixa, mas você não encontra nada, né? Não dava para entender, literalmente, o que tinha feito ali. Então, o SEDOC ele vai ser pensado em 96 e só concretiza mesmo em 98, por conta desse livro aí, Anos de Formação. Então, qual que é a missão do SEDOC da FESP? É preservar a memória institucional, né? Ou seja, ele tem por esse objetivo. Se a gente pensar que é uma instituição que contribuiu e contribui bastante para a cidade de São Paulo. Então, a gente tem por esse objetivo, que é a organização, deixa eu passar tudo, o tratamento, o armazenamento e a disseminação disso, né? Então, o que acontece? Até 2009 ali, a gente não sabia o que de fato tinha dentro daquelas caixas. Por mais que estava identificado, a gente não conseguia seguir esse princípio aí, né? Esse objetivo, essa missão do SEDOC. Porque como que você fala que está organizado, está tratado, está armazenado de certa forma, mas disseminar a gente não consegue, por quê? Você não sabe o que tem, né? E aí fica aquela pulga atrás da orelha, tipo, faço, não tenho supervisão de certa forma, porque era uma secretária que tomava conta, e aí por mais que ela queria fazer, não dava conta, porque era secretária da diretoria, então tipo, tinha todas as outras coisas, mais o centro de documentação e biblioteca histórica, né, que deixa para mais frente para me falar sobre ela. Então tinha isso, porque o que acontece? O centro de documentação e a biblioteca histórica não ficavam na General Jardim, onde é o prédio da FESP, nem na Cesário Mota. Eles ficavam lá no Pacaembu, na área administrativa. Então tinha todo um distanciamento dos bibliotecários para ir para lá. E quando ia,
era justamente para pegar os documentos ou os livros e colocarem lá no chão, deixar literalmente como um depósito. E isso, de certa forma, eu que não entendia nada da área, já se senti, sabe, meio chateado, porque você quer fazer, mas você não tem apoio de ninguém para te ajudar. E aí a gente fala, fica ou não fica nesse emprego? Porque é o primeiro emprego. Você cai de paraquedas, você precisa aprender, mas, de certa forma, não tem ninguém para ensinar. Então, a gente não cumpria esse objetivo aí, que hoje, graças a Deus, a gente cumpre. Então, essa reestruturação, quando a gente chegou e viu toda essa loucura, o que acontece? Em 2009, eu entro na FESP em agosto, a coordenadora atual entra em setembro, e a gerente de informação, que já se aposentou, entra em outubro. E aí essa gerente de informação, ela vem para a FESP, porque a FESP fala, olha, isso aqui está uma zona, tanto arquivo quanto biblioteca, né, não estão dando conta de disponibilizar a informação que a gente pede não está sendo recuperado. E aí entra nessa roda também a secretaria acadêmica, porque ela é parte fundamental, ela trabalha literalmente com o SEDOC. E aí essa gerente assume esses três setores para justamente colocar a casa em ordem. E deu certo isso, né? Porque o papel dela foi justamente sentar com cada um, assim, quando ela chegou, e falar o que você faz, quais são as suas principais dificuldades dentro do seu setor, tanto arquivo quanto biblioteca e secretaria. E aí ela foi listando, né? Listando, e fez um projeto. E aí, em outubro de 2009, a janeiro de 2010, o que a gente vai fazer no centro de documentação? Vamos abrir as caixas e ver o que tem aqui dentro. E a gente vai começar a identificar quais são os tipos de documentos que tem ali. Porque se na planilha diz que tem e não tem, a gente tem um problema, né? Então, foi todo esse período de abrindo caixa para ver o que tem, o que não tem. E aí isso é maçante, que a gente entrava das 9 às 6, abrindo caixa, só parava para almoçar. Mais nada. Né? De certa forma, hoje eu conheço o SEDOC com a palma da minha mão, justamente pelo esse processo de identificar o que a gente tinha. E aí, nesse período de 2009 e 2010, a gente vai fazer o reconhecimento dessa documentação desde a década de 30, como dela surge em 33, a gente vai até 2009 com a documentação para saber o que a gente tem e o que a gente não tem. E mais para frente vocês vão ver que tipo, o acervo da FESP ele é riquíssimo para a sociologia, para a biblioteconomia e até para a museologia. Né? E aí, de fevereiro de 2010 a julho de 2015, isso aqui foi a parte, acho que pior, que eu dei um trauma. Literalmente, tem as fases aqui, eu não coloquei, mas foi para saber o que a gente tem. A gente precisou fazer um inventário, continuar isso, começar a listar, né, o que de fato a gente tem, o que de fato é relevante, o que é permanente, o que é intermediário, justamente por ter tanto documentos intermediários e permanente, isso se misturava às vezes. Isso é um problema, porque o permanente a gente sabe que pode dar acesso. O intermediário depende para quem que é, né? E aí a gente começa a ter o controle também desse fluxo documental. Ou seja, antigamente não tinha. Você pegava o documento, a secretaria pedia, mandava, e isso não ficava registrado. E aí, quando a secretaria pedia de novo, você ia lá no sistema, na planilha ver, você chegava na caixa, não estava lá. Ou seja, eles não colocavam nenhuma guia fora para identificar que aquele documento tinha saído. E aí a gente tinha um problema, porque isso se perdia. Né? Então, a gente tinha o centro de documentação, a secretaria tinha o arquivo deles para os prontuários correntes, e ainda tinha um quartinho à parte, onde eles colocavam tudo. E a gente só foi descobrir esse quartinho, acho que foi em 2011, quando a FESP vai mudar de prédio, que a gente abre o quarto e tem um monte de documentos. Né? É difícil. E a gente vai pensar também aí a criação de um plano de classificação que antes não tinha. Então, por ele ser intermediário, ele tem plano de classificação e arranjo. Né? Então, a gente senta com todos os setores, isso demandou um tempo enorme, porque não é só... Quando a gente vai pensar um plano de classificação, uma tabela de temporalidade, a gente precisa desenvolver todos os setores da instituição. E aí nem todo mundo tem tempo. Né? E aí você faz, cobra, e não vem retorno nenhum. Então, a gente sentou com os diretores e falou, olha,
A gente precisa que vocês nos ajudem, porque a gente está querendo fazer, mas não tem cooperação de nenhum departamento, porque o povo tinha resistência e, de certa forma, medo. Ninguém descia no centro de documentação e nem na biblioteca histórica. Ninguém. Porque era, tipo, justamente um lugar que, tipo, tinha barata, tinha mofo, tinha umidade, todos rato tinha também, tinha. Então, era um local assim que ninguém queria entrar. E aí, de certa forma, a gente ficava meio também desacreditado da diretoria, porque a diretoria falava para a gente, olha, já passou vários bibliotecários e até arquivistas aqui, e tá isso aí que está aí. Né? A gente está depositando uma fé que agora vai, nessa nova gerência. Porque, tipo, recurso nenhum. Se você pensa que a gente compra estantes novas, nada. Trabalhe com o que tem, literalmente. E isso não é vergonhoso falar. Eu falo até para os meus alunos da disciplina de conservação. A gente trabalha com o que a gente tem e a gente consegue fazer muito. Né? Basta um pouquinho de boa vontade. Não é porque a instituição não te dá recurso que você não pode trabalhar. Eu acho que isso vai muito do profissional ficar acomodado. Ele pode muito bem fazer, porque é fazendo aos poucos que você consegue ganhar muito. Se hoje a gente está onde a gente está e tudo que a gente pede eles nos dão, é porque, de certa forma, com pouco a gente foi fazendo, ele foi mostrando o resultado, e hoje a gente consegue ter recursos para manter a biblioteca histórica e o centro de documentação. Então, também a tabela de temporalidade, que demorou, e aqui é importante falar da tabela, que foi uma briga, por quê? Sou bibliotecário, especialista em gestão arquivística, não sou arquivista, mas entendo de todo o processo. E aí, uma das coisas que... foi uma das parece besta, mas é que impactou bastante, é que os recursos humanos queriam guardar todos os olerites. E aí a gente sabe, arquivista, enfim, quem fez pós, que o olerite, de certa forma, não tem comprovação nenhuma. Não tem. O que comprova que você recebeu, hoje em dia, todo mundo recebe por conta. Então, tipo, é o depósito bancário. Né? Ou o RH tem a folha de pagamento do que foi depositado na sua conta, ou algo do tipo, a transição. E aí eles faziam a gente guardar os olerites. E colocou o prazo de 10 anos para os olerites. A pessoa já foi embora, a pessoa morreu e aqueles olerites estão lá. Né? E aí foi uma coisa assim, tipo, que era absurda, mas, enfim. Quer deixar o olerite? Então a gente deixa. Graças a Deus que esses olerites agora são digitais, então a gente não recebe mais. Mas é uma coisa que, tipo, impacta. Se a gente pensar em questão de espaço, né? Você não vai ter espaço para colocar. Por mais que você aplique a tabela, você está eliminando só, tipo, sei lá, 1% dos seus olerites. E aí não te dá espaço para colocar novas coisas. E aí essa tabela foi uma briguinha, assim, mas foi aprovada, a gente conseguiu resolver. E hoje, quando chegou o prazo para cumprimento, a gente falou, tchau, RH, financeiro, não vem que não tem. Né? Tá indo embora. E aí isso é muito importante, a eliminação das cópias, é isso mesmo. Lembra que eu falei que a gente precisou abrir caixa por caixa? Então, o que acontece? A gente abriu uma caixa, tinha uns documentos que eram cópia. Abria a segunda, a cópia que estava na outra caixa. E você ia assim, era cópia da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia. Chegou uma hora que a gente falou, cadê os originais? Né? Porque assim, a gente vai eliminando essas cópias, mas deixa uma, porque até encontra a original. Quando encontra a original, elimina. Mas era isso, cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia. E aí a gente até brinca lá na FESP que eu e a Marina, a gente tem PhD em rasgar papel. E passar o dia triturando, porque era tanta cópia. Acho que foi, sei lá, acho que foi mais de 50 ou 60 sacos de documentos triturados que foram para reciclagem. De tanta cópia da cópia da cópia que a gente tinha. E aí outro desafio que também foi a mudança de local, porque em 2000, esse processo é longo, vocês não têm ideia. Em 2011, a FESP constrói um novo prédio, e aí a gente precisa mudar para esse novo prédio. Só que isso não vai ocorrer, a gente está planejando ainda essa mudança. A gente só vai mudar mesmo em 2015. E aí, em 2015, a gente vai fazer esse processo de mudança. E aí, isso é importante falar, a questão do transporte, gente. Ainda mais em arquivo, biblioteca também, acho que museu, não deixe na mão da transportadora, literalmente não deixe. Que eles estão nem aí para nada. E aí, isso, a gente já tinha mais ou menos ideia, então a gente começou a organizar.
Então, todo o SEDOC foi a gente que encaixotou, colocamos as caixas de arquivo dentro das caixas da empresa, tudo bonitinho, identificamos para ser fácil para a gente, na hora de a gente pegar essas caixas e pôr no novo local. E aí, o finalzinho, a diretoria fala, olha, acelere o processo, vocês estão muito devagar. E o que acontece? Então, coloquem o povo do transporte para ajudar a gente. O finalzinho foi um desastre, literalmente. Né? A sorte que foi o final. Porque, tipo, na hora de descarregar, então, pior ainda. Porque a gente tinha todo um cronograma bonitinho. E o que eles fizeram? Joga tudo aí. Se virem. Depois vocês ficam aí procurando as caixas, literalmente. E aí a gente passou, acho que foi um mês para organizar isso. Isso tudo em período de férias. E aí a gente muda para o casarão da FESP. Quem já foi lá sabe que tem um casarão que é tombado. E aí fica no casarão e a manutenção fala, olha, vocês têm prazo para ficar aqui porque o casarão é tombado, né? É de madeira, isso pode ceder. E aí vão pensar, então, outro espaço para mudar esse acervo. Aí eles vão colocar esse acervo no 6º andar. Lá vai a gente, em 4 dias, mudar toda essa massa documental de novo. Então, encaixota tudo de novo, Anderson. A coordenadora estava de férias, a equipe estava reduzida, que era período de férias, a gente, em 4 dias, encaixotamos tudo e levamos para o 6º andar. E não é só levar. Você tem que pôr no local de novo exatamente como estava organizado, porque tem um arranjo, tem um plano de classificação. Né? Eu falo também que eu sou PhD em transporte. Logística de biblioteca, me contrate que a gente conversa direitinho. Porque tanto biblioteca quanto arquivo, já domino bem essa parte. E aí, esse é o SEDOC em 2011, 2000, por aí, acho que 2000, não, 80 anos, deve ser 2012 ou 13. Esse é o local que ele estava no Pacaembu. Então, essa é uma das salas, então era a sala de recepção onde a gente atendia o pesquisador, essa sala de acervo, e tinha mais 2 salas atrás, com caixas. E isso é que a gente já tinha mexido e melhorado. Mas você vê que o espaço não favorece, porque tem cano de água passando lá em cima, as luzes são baixas. Né? Então, a gente tinha muito problema em relação a isso. A umidade, então, nem se fala. Né? Mas a gente fez o que tinha que ser feito. Foi aqui que a gente ganhou total confiança da diretoria. Que a gente conseguiu organizar isso, a gente estava recuperando tudo. E ainda mais para baixo tem a biblioteca histórica, que também a gente conseguiu organizar. Então, como que está o SEDOC hoje? Hoje o SEDOC acumula aproximadamente 270 metros lineares de documentos. Em arquivo a gente mede por metro linear para saber a quantidade de documentos que a gente tem. Em fase intermediária e permanente, oriundos, então, dos setores administrativos, financeiros, recursos humanos, secretaria-geral e secretaria acadêmica. Né? Então, a gente tem vários tipos de documentos, tipologias documentais dentro do SEDOC. E o que mais demanda da gente em relação ao documento, por hora, é os documentos da secretaria, por ser intermediário. Então, a gente precisa atender qualquer demanda que chegue. Preciso de uma ata de nota porque o aluno está dizendo que não pegou o exame. Então, vai para o SEDOC e a gente recupera isso. Né? Mas a gente também recebe muito pesquisador, tanto de São Paulo, como de outros estados, e até também estrangeiro. Eu acho que o mês passado a gente estava com um alemão da universidade, acho que esqueci o nome, mas enfim, da Alemanha, professor lá, que veio consultar nossa documentação. Então a gente tem uma pesquisadora na França, que ela conversa com a gente, tudo por e-mail. Então ela solicita, o diferencial do SEDOC é que a gente, não sei se é o diferencial, se é bom ou se é ruim, mas para a gente, de certa forma, é a melhor maneira. A gente antecipa a pesquisa do usuário. Então, antes de ele chegar para consultar os documentos, a gente preenche o perfil dele e a gente vai fazer esse levantamento para ele e entregar essa documentação. A partir disso, se isso atender a necessidade dele, a gente digitaliza, se for permanente, e disponibiliza. Se não atender, né, a gente pede para ele refazer, que às vezes os usuários não sabem o que querem, de certa forma, e a gente refaz esse processo e vai fazer outra pesquisa. Mas a gente sempre antecipa essa pesquisa. A gente não deixa o usuário chegar na caixa, porque isso também é um problema. Né? Eu fui no arquivo histórico municipal, e aí eles te dão uma caixa e você se vira. Isso, para você furtar um documento, é muito rápido. Né? A gente vê os casos que tem aí de bibliotecas, arquivo, então, que é uma folha, você leva embora facilmente. Então, a gente antecipa isso, que a gente sabe que está entregando a quantidade de folhas, tudo bonitinho para o usuário. Então, o SEDOC hoje, né? Essa é a nossa coordenadora, a Marina,
Então, ela é bibliotecária e especialista em gestão de documentos de arquivo. Ela entrou na biblioteca como estagiária, depois subiu para auxiliar, bibliotecária, e assumiu o cargo de coordenação quando a gerente se aposentou. E ela veio da área jurídica, então isso ajuda muito, muito mesmo. Esse que eu vos falo aí, né? E a gente tem um aprendiz da ETEC, né? Que ele é técnico de administração, que ele é responsável justamente para atender as demandas da secretaria e digitalizar as documentações quando são solicitadas pesquisas, né? Aí todo mundo fala, mas por que não técnico em Bíblia ou técnico em arquivo? Isso é o convênio que a gente tem com a CERT, e a gente, por mais que coloque no requerimento Bíblia ou arquivo, eles mandam a administração. A gente já reclamou várias vezes, né? Mas eles mandam a administração. Nada contra, mas os meninos trabalham super bem, literalmente. A gente tinha mais, a gente tinha 3, agora reduziu, e a gente só está com 1, mas a função deles é dar esse apoio na recuperação dos documentos, é arquivar, desarquivar, digitalizar. Bem, do que era antes, olha como que o SEDOC está agora, né, no 6º andar. Então, tem uma caixinha azul lá, ó, porque chegou recente. Tá? Mas já falei que a gente precisa trocar aquilo. Então, esse corredor aqui, inteirinho, é o setor de projetos, que a FESP tem um setor forte de projetos, desenvolve projetos governamentais, né? E aqui é a área acadêmica na frente. Eu acho que até ali a penúltima estante é a área acadêmica. Ali no final é diretoria e recursos humanos e financeiros. Tem uma sinalização agora que antigamente não tinha, então a gente consegue transitar nos corredores para localizar os documentos. Isso é fundamental. Aqui, um corredorzinho, esse é o corredor de prontuários de mestrado. Para quem não sabe, a FESP já teve mestrado e doutorado, e até pós-doutorado. Essas caixas é o que a gente menos mexe, por isso é bem organizadinha. Porque é muito difícil, às vezes aparecem uns alunos de 43, 50, solicitando documento, solicitando diploma. E aí precisa abrir essas caixas. Então, aqui é outro corredorzinho também. E essa é a concepção, então, do nosso SEDOC, do que vista em que era antes, hoje está bem melhor. E aí, por ser uma faculdade, a gente recebe o MEC, né, várias vezes. E aí, uma das recomendações que o MEC fez, agora, elogiou nosso trabalho e disse que vai colocar como requisito que um bibliotecário ou um arquivista acompanhe esse processo de documentação na visita do MEC, que isso faz um diferencial grande, porque a gente entende o que a gente está entregando, né, fazendo a entrega para o MEC, e está tudo organizado. Foi até um professor da Federal da Bahia que avaliou a gente, e ele disse, eu queria que minha instituição fosse assim, tudo organizado. E a gente sabe que as empresas geralmente não estão nem aí para os arquivos, para os centros de documentação, né? Criam por criar e deixam lá, e aí acaba virando depósito de documentos. E aí, dentro dessas caixas, a gente tem várias personalidades. Então, a gente tem como personalidades Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, que foram nossos alunos. E a gente também tem o ex-presidente Fernando Henrique, que foi nosso conselheiro, e esse foi meu primeiro desafio no SEDOC, era encontrar a carta de renúncia desse serzinho aí, que o dia inteiro para encontrar essa carta, porque não tinha, de verdade, não tinha localização. Nunca me esqueço que eu encontrei essa caixa numa estante de madeira lá em cima, a última caixa, que não tinha nada a ver com cartas de renúncia, de exoneração ou algo do tipo. Nunca me esqueço, acho que era 5h27 que eu consegui encontrar essa caixa e pegar essa documentação que era a renúncia do Fernando Henrique. Então, a gente tem essas personalidades, por isso que isso demanda muito da gente em pesquisa. Então, esse aqui é o prontuário do Florestan Fernandes e a dissertação de mestrado dele, defendida em 45. Então, a gente tem 2 cópias, e aí está até assinada por ele. Isso aqui foi a única dissertação que a gente não conseguiu digitalizar por conta do material. Que a gente pensou, vamos desencadernar tudo e fazer a cópia disso? Aí a gente viu que não valeria a pena. Então, a gente dá acesso ao original, entre aspas, dependendo da pessoa, né?
porque não dá para ficar divulgando isso. E isso aí virou livro. Então, não tem por que também a pessoa, a não ser que seja um pesquisador de Florestan Fernandes, aí sim. A gente tem essa personalidade, não sei se vocês conhecem, Virginia Leone Bicudo, conhece? Socióloga, psicanalista, e foi nossa aluna e professora. E um fato interessante, isso também está demandando muito da gente, por conta dos movimentos negros, enfim, essas pesquisas sobre negritude, que é um fato interessante. Não sei se vocês vão ver ali. Ali tem a foto dela, né? Está meio esbranquecido, e na cor classificam ela como branca. E aí, para a década de 40, os pesquisadores falam para a gente que professores negros não poderiam assumir sala de aula. Então, a escola, para trazer ela, classifica ela na ficha de registro como branca. E aí ela vai perceber isso e vai defender a dissertação de mestrado dela justamente com aquele título, As Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo, justamente para criticar isso. Né? Falar, olha, a gente busca igualdade, a gente consegue, mas a gente ainda é diferenciado. Né? A gente está meio excluído. Então, é um conjunto de documentos que está demandando bastante da gente. Até a FESP criou um coletivo chamado Virginia Leone Bicudo, dos alunos, que, a partir disso, começou a dar mais visibilidade para a Virgínia. E essa dissertação virou livro em 2010, se eu não me engano, que a FESP publicou ela. Demorou um longo tempo também para a FESP reconhecer ela como tal, né? Se a gente pensar que tem todo esse período aí. A gente tem o Sérgio Buarque de Holanda também, que foi nosso aluno e professor. Então, aqui a gente tem as provas de mestrado dele, os trabalhos práticos, e a ficha de registro dele. E a gente tem, não poderia deixar, né, de trazer a Delfa. Né? Meus alunos sabem que entre Laura e a Delfa, é só a Delfa. Então, a gente também tem a documentação da Delfa. Né? Uma das primeiras, não, a primeira professora de biblioteconomia em São Paulo, que vai pensar todos esses processos de classificação, organização da informação, né? Ela vai para fora estudar e traz esses conhecimentos para São Paulo. Então, a gente tem a carteira de registro dela, um livro que ela vai escrever em 40 alguma coisinha sobre o desenvolvimento da biblioteconomia em São Paulo, e atrás, até com durex, né, com marca que já foi tirado, é a aula inaugural da turma de 38. Ou seja, a gente tem a documentação dos primeiros alunos de biblioteconomia de São Paulo, que era ministrado o curso na prefeitura. Então, a gente tem todos. E aí tem a aula inaugural. Né? Isso se vocês quiserem um dia consultar, vocês podem mandar e-mail para a FESP, vocês têm acesso a essa documentação. Então, eu falo que eu sou mais a Delfa do que a Laura, porque, sei lá, a Delfa é inspiradora. Né? Se você pensar que, para a época dela, eu acho ela sensacional. E aí a gente tem o primeiro diploma, o primeiro modelo de diploma da Escola de Biblioteconomia de São Paulo. Então, é bem bonito, né? Esse diploma é nada de mais quem? De Heloísa de Almeida Prado, a FA. Então, está bonitinho, está intacto, vocês conseguem também consultar se quiserem visitar o SEDOC. Então, ela foi a nossa aluna e professora. Ela, de certa forma, é influenciada por a Delfa, porque a Delfa tem todos esses processos de classificação. Né? Então, a FA, eu acho que a Delfa deve ter dado um impulso, falar, vamos criar, sai da cátedra aí, vamos criar uma anotação de autor para os nomes luso-brasileiros. E ela vai idealizar a FA. Então, a gente tem esse é de 38, mas a gente tem os modelos de diploma da década de 40, que tem Noema Lentino, desculpa, é de 38, mas tem Maria Luísa Monteiro da Cunha, que acho que tem alguma coisa com a ECA, e a gente tem o diploma dela, está tudo lá bonitinho. E, para terminar, está acabando. A gente falou de SEDOC, é esse processo que a gente tem. A gente tem uma biblioteca histórica. Né? E aí eu pensei, coloco ou não coloco mais para a Semana de Bíblia, né, para contemplar vocês, eu acho interessante. A gente tem uma biblioteca histórica, que o acervo dela é constituído por doações da American Library Association, da ALA e da Fundação Rockefeller. Né? Essas instituições, na década de 30, 40 e 50, ela fazia doações para a FESP, tanto para a área de sociologia quanto de biblioteconomia. Né? E de biblioteconomia. Então, a gente teve bastante doação, e isso está registrado em carta desses materiais, desses livros que vinham para a gente. E aí essa biblioteca ela é o primeiro acervo especializado
em biblioteconomia e sociologia do Brasil. Né? A gente tem os primeiros livros da sociologia e os primeiros livros de Bíblia. Hoje ela é assim, mas nunca foi assim. Isso fica para outro dia, outra história, essa história da biblioteca histórica. Então, tem já um tratamento para conservação, né? E aí todos os livros não recebem mais etiquetas, as etiquetas são colocadas nas fitas, e essa é a nossa biblioteca histórica. Hoje está muito bonita, mas nunca foi assim. Está terminando. E aí eu trouxe para vocês a CDDs. É um dos, porque a gente tem a CR, enfim, tem os outros códigos. A gente tem a coleção completa da CDD. Então, todas as edições CDD, até a versão em espanhol, a gente tem. E ali é um facsímile da primeira edição, que é de 1876. Né? Então, você vê que ela é dessa finura. Hoje a gente tem esses 4 trambolhos, que a gente precisa carregar para lá e para cá. Né? Mas é fundamental. Isso também os alunos podem ter acesso, os alunos às disciplinas de linguagens pré-coordenadas, a professora leva eles para conhecer, ou ela leva para a sala de aula, ou às vezes faz visita. Né? É importante, é um acervo que a gente pegou um amor, tanto pelo SEDOC quanto pela Biblioteca Histórica, por conta desse processo de organização, né? De saber que a história da sociologia, a história da biblioteconomia está constituída dentro desse acervo. É isso. Esses são os contatos. Obrigada, Whindersson. Agora, Carla, vamos falar sobre uma biblioteca dentro de um museu. Tá? Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o pessoal da comissão da Semana de Biblioteconomia. É muito legal voltar aqui como palestrante, porque eu fiz parte da comissão da 8ª semana, e é muito bom ver que está tendo continuidade. E também agradecer porque assim, eu estou palestrando do lado de gente que tem um currículo maravilhoso e eu estou em começo de carreira. Eu fiquei até meio assim de aceitar, só que eu acho que também é legal, é importante falar, porque eu estou mais próximo de vocês, né? Vocês vão se formar daqui a 2, 3 anos e ninguém vai se formar já diretor, né? Então a gente tem que começar aos pouquinhos. Então, eu sou agora bibliotecária do MASP. Eu estou um pouquinho mais de 1 ano lá, acabei de voltar de férias. E a minha experiência, assim, eu, antes de fazer biblioteconomia, eu fiz artes visuais na Unesp. Então, quando eu vim para a Bíblia, eu já vim pensando mais focada nessa parte de biblioteca de arte mesmo, para eu conseguir juntar as duas competências. O meu primeiro estágio foi no Instituto Butantan, e no Instituto Butantan foi onde eu me interessei pela parte de preservação, porque o Instituto Butantan ele tem livros maravilhosos, só que é um instituto que sofreu muito, enfim, e tinha um problema de conservação muito grandes, e foi quando eu resolvi fazer cursos. E, enquanto eu estava no Instituto Butantan, também eu ficava pensando, gente, mas eu queria fazer arte, alguma coisa assim, na biblioteca de arte. Aí eu resolvi fazer iniciação científica sobre livro de artista, com os livros de artista aqui da ECA, que depois virou o meu TCC, o Marivaldi foi meu orientador. E, nesse meio tempo, surgiu uma vaga de estágio no MASP. Então, antes de eu ser bibliotecária do MASP, eu fui estagiária do MASP. E aí eu me formei em 2016, tive que sair de lá. Fiquei um pouquinho desempregada, consegui entrar no Instituto Moreira Salles. Fiquei 1 ano no Moreira Salles, que também é uma instituição cultural. E também tem acervo, mas é uma proposta de biblioteca completamente diferente, porque é uma biblioteca que, nesse caso, sim, não foi como a biblioteca do MASP, as bibliotecas que os nossos colegas falaram, que elas foram incorporadas ao museu. É uma biblioteca que ela foi pensada junto. Então, por isso que lá é aberto, vocês podem ir.
Enfim, porque antes de eu entrar no MASP, eu pensava muito, né? Nossa, mas que chato, né? Essa coisa de biblioteca fechada, você tem que agendar e tudo mais. Só que quando você começa a trabalhar num lugar desse, você entende que, na verdade, não tem como. Por questão espacial, porque não foi pensado, porque o quadro de funcionários é muito pequeno. O centro de pesquisa do MASP, que eu estou falando biblioteca, mas na verdade chama centro de pesquisa, ele é composto pela coordenadora, que agora é a Adriana Vilela, há muitos anos foi a Ivani, eu acho que a Cecília deve ser conhecida. A gente tem 3 documentalistas, 4 estagiárias que trabalham com os documentalistas, eu, a única bibliotecária, e as estagiárias, a Mirna e a Carol, a Lucy também trabalha com a gente, e a Jussara, que está aqui também, foi minha estagiária. Aí, vamos lá. Eu trouxe aqui essas definições do MASP, da missão do MASP, que é a definição que está no site, enfim. E eu acho que eu não preciso apresentar muito o MASP, porque todo mundo sabe o que é o MASP, embora talvez nem todo mundo já tenha entrado no MASP, porque, enfim, é um museu caro. Você, quando trabalha em instituição cultural, em museu, você acaba sabendo que tem uma questão muito elitista também, por mais que eles tentem quebrar um pouco isso. Então, o MASP ele é um museu privado, ele foi fundado em 1947 pelo Assis Chateaubriand, e ele foi o primeiro museu moderno do país. Ele chamou o Bard para ser o diretor e a Lina para desenvolver o projeto arquitetônico e expográfico. E ele acabou se tornando o mais importante acervo de arte europeia do hemisfério sul. E a missão do MASP eu trouxe também, que é uma missão de ser um museu diverso, inclusivo, plural, tananã. E por que eu trouxe essas duas coisas? Porque essas duas coisas que elas acabam norteando o acervo, pelo menos, principalmente, o acervo bibliográfico do MASP. Porque, por exemplo, aqui, o Centro de Pesquisa, que na época chamava Biblioteca e Centro de Documentação. Ele teve início em 1977, e ele começou com a doação da Lina e do Bard, da coleção de livros deles. E foi cuidado por muitos anos pela Ivani, ela ficou lá há mais de 36 anos, e ela sempre cuidou com um carinho assim estrondoso. E como eu tive a oportunidade de trabalhar com a Ivani, eu acabei pegando esse carinho para mim também. Então, a gente acaba tendo uma relação um pouco afetiva até com o acervo bibliográfico. E ele, obviamente, é um museu, é um acervo que ele é voltado para a arte, história da arte, catálogos de exposição, tem catálogos de leilão, livros sobre arquitetura, enfim, são os interesses da Aline e do Bard na época. E agora, como a gente tem tido essas exposições, que elas têm se voltado mais para a sociedade atual, as histórias afroatlânticas, agora as histórias feministas, as histórias das mulheres, as histórias da sexualidade, e como é a curadoria que acaba fazendo a aquisição dos materiais, o nosso acervo também está crescendo nesse sentido, de ter um acervo também nessa parte mais contemporânea e mais pensando nessas questões. Aqui, na década de 90, incorporaram à biblioteca os arquivos da instituição, que é o arquivo histórico documental, o arquivo fotográfico e o arquivo de referência. O arquivo histórico documental são os documentos relacionados às atividades do museu. O arquivo fotográfico traz as fotografias de exposição, de evento, e o arquivo de referência é como se ele fosse... são pastinhas de artistas que eles pegavam e colocavam, sei lá, folder de exposição, o clipping de alguma coisa, que hoje em dia talvez não faça muito sentido, porque a gente tem Google, mas, enfim, na época fazia sentido. E aqui o acervo bibliográfico. A gente tem o acervo geral, entre livros e catálogos, são mais de 35 mil catalogados. A gente tem um passivo de mais de 20 mil livros que a gente precisa catalogar ainda, e assim, é muita coisa. As meninas estão aqui chorando. A gente tem mais de 3 mil títulos de periódico, números é muito mais do que isso. E as obras raras. Essa é uma obra rara de 1565. Então, o período das obras raras ele compreende do século XVI até o século XX, dependendo de formato, enfim.
E as obras raras, a gente tinha em torno de 400 catalogadas no projeto Vita, que foi um projeto realizado em 2005. Teve restauro dessas obras, e elas, enfim, lá guardadinhas. E a gente não encontrou. A gente, nessa mudança de gestão, a gente descobriu que tinham mais 400 obras, junto com as obras raras, que elas não estavam catalogadas. Então, começou todo esse processo de inventário. A Lucia e a Jussara, que fizeram um trabalho incrível. Quando eu entrei, elas já estavam, então, já estava uma coisa super andada e, enfim, eu não seria nada sem elas. E, enfim, e é isso. E aqui são os exemplos das obras que a gente tem, né? Os catálogos, as antologias que estão sendo feitas agora, a produção do MASP, porque o MASP ele tem um calendário de exposição assim absurdo, que são de 4 a 5 grandes exposições por ano agora, e vem muito catálogo, e aí eles fazem, sei lá, um catálogo com Histórias Afroatlânticas, tem 5 capas diferentes, e aí vem tudo isso para a reserva técnica, e aí a gente não tem onde pôr, e, enfim, questões. Ali um exemplo de obra rara, se eu não me engano, é um Vasari, que está ali, que é arquitetura. Esse é um livro do Hélio Sica, que chegou, que, enfim, é tipo de obra que tem, que quando a gente começa a estudar biblioteconomia, a gente fica, gente, mas como é que a gente cataloga isso, não sei o quê. Mas isso acaba sendo tão normal em biblioteca de arte que acaba não sendo nem mais uma questão. É tipo, gente, a gente vai pôr em nota, e é isso. E os periódicos, né? A revista Habitat, que é uma revista que teve a Lina na edição, na diretoria da revista, as revistas do museu, que são materiais que, na verdade, até hoje eles são muito consultados, tanto de público interno quanto público externo consulta muito esse tipo de material. Aí aqui o espaço. Aqui é o espaço de estudo que a gente tem para atender os pesquisadores. Antigamente, quando eu entrei, ainda era assim, a gente abria das 9 às 6 para pesquisador externo, mas aí por, enfim, exigência, não exigência, mas por demanda da diretoria, a gente teve que diminuir bastante, e agora abre das 10 à 1. E aí, essas obras que tem aqui são as obras de referência. Essa outra foto. Essa outra foto é a parte de trás das obras de referência, que são os escaninhos dos curadores. Que cada curador, a gente fez um escaninho para eles montarem a pesquisa deles e deixarem fácil à mão para eles poderem acessar, porque nem sempre eles querem pegar e levar para a sala deles. Teoricamente, para a sala, né, porque teoricamente não pode levar para casa, mas a gente sabe que eles levam. Aqui é mais uma parte do acervo. Não está muito bonito, porque chegou essas coisas aqui, que é duplicata, a gente vai ter que dar um fim nisso. E quando eu digo fim, vocês entenderam, né, gente? Não vou jogar nada fora, não. E essa parte dos deslizantes é a parte do local de guarda. Então, assim, nem se a gente quisesse abrir para o público externo poder ver e poder conhecer o acervo e passear pelas estantes, a gente não teria como, porque é deslizante. Eu não sei se você chegou a conhecer quando era a que apertava e a gente teve que tirar porque deu muito problema, quebrou, enfim. Então, assim, a gente tem um problema. O maior problema que a gente tem no bibliográfico, eu acredito que é a questão do espaço, porque vem muita coisa, muita doação, muita compra que a curadoria faz e os livros que a gente tem que guardar de reserva técnica que a gente tem que ter, que são as publicações do MASP. E o ideal seria que elas nem ficassem, na verdade, nesse espaço, né? Porque uma reserva técnica, teoricamente, teria que ser num local separado. E as obras raras elas estão guardadas também nesse espaço, só que elas ficam em armários com chave que a gente tranca. Aqui é a revista Cruzeiro, a gente tem a coleção inteira da Cruzeiro. E esse é o armário das obras raras, que elas estão restauradas, a gente guardou elas bonitinhas. Enfim, elas ficam trancadas. E aqui as frentes de trabalho. A gente tem o atendimento,
que tem o atendimento externo e o atendimento interno. Atendimento externo que eu mais faço é, enfim, separação de livro e, vez ou outra, fazer um levantamento bibliográfico. Atendimento interno é mais intenso, tem bastante, que também separação de livro, mas também eu tenho que fazer a bibliografia dos catálogos e as fichas catalográficas dos catálogos. Processamento técnico, que é a catalogação, enfim, indexação e tudo mais. E nessa parte do processamento técnico, eu acho que a parte que é mais difícil para eu conseguir passar para as meninas é a questão da indexação, por causa do assunto, porque você tem que conhecer o assunto, de certa forma. Isso para qualquer área. Mas, obviamente, para mim é mais fácil, porque eu tenho uma graduação em artes, mas, obviamente, você não precisa ter uma graduação em artes para ser bibliotecário de artes. Mas é muito importante você conhecer a área. E o MASP ele tem o vocabulário controlado, que, na verdade, foi feito em parceria da FAPESP, a professora Vânia, que coordenou essa parte, a professora Cibele também. E a gente utiliza ele, mas eu sempre falo para as meninas para elas estudarem, enfim, se puderem fazer os cursos que o MASP oferece. O processamento físico, que é, enfim, a parte física que as meninas mais sofrem, que é a questão de fazer remanejamento, enfim. A elaboração de manuais e políticas, a supervisão do trabalho das meninas, as questões administrativas e o gerenciamento do banco de dados. A gente utilizava o Inísis e agora a gente migrou para o Sofia, mas a gente tem diversos problemas que vieram de migração, da forma como foi catalogado em campos errados, enfim. Acontece. E é uma coisa que eu tenho consciência que, quando eu sair de lá, ainda vai ter coisa para arrumar, mas a gente faz o máximo possível para poder abrir esse banco de dados para os usuários, tanto os internos quanto os externos. E é isso. Na verdade, a minha apresentação foi bem rápida. Obrigada. Bom, acho que vocês podem os três sentar aqui, né? Porque a gente vai abrir para as perguntas agora. Tá? Vamos lá, quem se habilita? Eu acho que dá para. Você consegue falar alto? Porque eu acho que o microfone não chega aí. Olha lá. Isso. A gente utiliza uma fita, na verdade, não é nada do material arquivístico. A gente tem uma professora de conservação que dá bastante suporte para a gente. E aí ela recomendou que a gente usasse papel reciclado, que ele não agride o material, os livros. Então, a gente põe essa fita em cima em volta do livro, e aí essa etiqueta vai por cima da fita, justamente porque antigamente os livros eram etiquetados com contact. Então, você pensa, a gente tem um problema na remoção do contact, que às vezes a gente não consegue nem retirar. Então, para não ter que... Tipo, como que essa biblioteca histórica ela foi feito inventário, catalogar, enfim, fizemos todo o processo o inventário mesmo, enfim, de organizar os campos, porque a gente também tinha um sistema, mudou para outro, então tinha os erros. A gente preferiu não remover esses contactos para não prejudicar essas obras da biblioteca histórica. E aí essas novas etiquetas foram coladas nessas fitas, justamente para não agredir o material. E aí tem livros da biblioteca histórica que podem sair para empréstimo. Tudo é feito uma análise. Então, hoje a gente teve um caso que uma usuária queria levar 3 livros, a gente falou, não vai levar. Não vai, porque pelo estado do material. Mas aí, quando ele é emprestado, a gente retira essa fita não sai, não vai para o aluno, e a gente guarda. Quando o livro retorna, a gente põe essa fita de novo e coloca ele na estante.
Era isso? Não, para a biblioteca histórica não, só para a biblioteca central. A histórica não vai mais nenhum tipo de etiqueta. A gente recebeu a coleção completa da Brasiliana. E aí foi todo um tratamento, porque ela veio suja, enfim, tinha até... reformaram a casa, lixaram as paredes e não cobriram, sabem, os livros. E Brasiliana, de certa forma, já é um material que a gente pode considerar meio que histórico. E aí a gente teve que fazer todo um tratamento de higienização, né? Demorou a Brasiliana, eu acho que foi 1 ano, para catalogar, higienizar e deixar isso disponível. E aí todos os livros da Brasiliana receberam essa fita e a gente não colocou nenhuma etiqueta direto no material. Mais alguém? Aqui chega o microfone. Whindersson, para o acervo permanente, vocês já estão fazendo a digitalização ou tem algum projeto de digitalizar esse acervo para disponibilizar? Então, a gente começou lá ainda no Pacaembu, em 2015, a gente fez a aquisição do Pérgamo para arquivo. E a gente começou o primeiro processo. Só o que acontece? A equipe é reduzida. Então, o SEDOC, vocês viram que são 3 pessoas para tomarem conta, de certa forma. E a gente tem a equipe da biblioteca, enfim, com a equipe contando o SEDOC e biblioteca, a gente somos em 7 pessoas para tomar conta da Biblioteca Central, Biblioteca Histórica, Centro de Documentação, e dentro da Biblioteca Histórica a gente tem 2 acervos especiais. Um desses acervos vai começar a ser catalogado agora, que é do professor Jorge Nagli, que faleceu recentemente, que tem cerca de uns 15 mil livros. Então, o processo de digitalização ele precisou ser separado. Só que agora, com a nova portaria do MEC, a gente já vai aproveitar esse processo de digitalizar a documentação da Secretaria Acadêmica para voltar ao processo de digitalização desse acervo permanente. Justamente porque demanda muita pesquisa nossa. Se isso está na internet, disponível no catálogo, no Pérgamo, enfim, isso já deixa disponível para o usuário, a gente não tem esse processo de ficar pegando as caixas, porque, tipo, igual a Virgínia, a gente já está cansado do que os alunos pedem, os pesquisadores, que a gente já sabe o que tem que entregar, a gente não faz uma pesquisa nova, porque é aquilo que eles pedem. Então, tipo, é muito raro a gente receber pesquisas de outras pessoas. Então, tudo que a gente já tem, a gente deixa até digitalizado, porque fica mais fácil de entregar para o usuário. Aí, essa questão da digitalização, a gente está nesse processo de voltar com o projeto de novo, porque, igual eu falei, a equipe é reduzida, a gente tem biblioteca universitária que tem MEC cobrando a gente tem um SEDOC que tem que dar conta de tudo, e a biblioteca histórica com essas coleções, fora as doações que chegam. Né? Essas doações que, às vezes, impactam muito. A gente recebeu a Hora Russo para a biblioteca histórica, o acervo bibliográfico que estava na FEBAP. E aí foi 1 ano também. Né? Enfim, mas vai sair, fé em Deus. Alguém? Vamos? Ninguém mais? Para a Carla, eu fiquei muito interessada nos cursos a que você se referiu, que o MASP oferece. Eles são para o público interno? Não, eles são para o público geral, só que o público interno a gente tem bolsa e a gente não paga, mas o público geral paga um valor. A gente consegue acessar uma agenda de oferecimento de curso? Site. Tá. No site tem, MASP Escola. Ok, obrigada. Imagina. Uma pelo Facebook. Olha. Pergunta para a Cecília. Os cursos da ETEC, Arquivo, Bíblia e Museu, têm alguma relação? Tem. Tem sim. Eles foram concebidos originalmente para fazerem parte de um único núcleo. Embora o de museologia tenha ficado pronto em 2005 como piloto, depois veio de Bíblio em 2015, e aí em 2018 de arquivo. Mas eles todos são... A gente faz com que eles sejam mais integrados do que eles acabaram ficando nas suas... Mas originalmente eles faziam parte de uma experiência transdisciplinar de uns 10 aninhos atrás, já, 12 anos. Tem muitos alunos, né, que vão de um grupo, de um curso para outro, vários. Estou vendo vários aqui. Eu ia fazer essa enquete. Quem é de arquivo, levanta a mão. Não,
Ué, quem é de todo mundo é bíblio? Ah, ué. Ah. É Bíblia e museu. Mas tem de bíblio, que já foi de museu. Quem estuda, Gabriel, tem bíblio gente. também, né? Tem. E tem de museu, que já foi de bíblio, um monte. O pessoal transita de um curso para o outro. Sim. Legal. Faz o outro. Sim. Hã? E o perfil também dos 3 cursos é de formação em nível universitário, que vão fazer como especialização, inserção na área mais rápido. Enfim, muitos historiadores. No caso de artistas plásticos também, bastante, na área de museu. Mas uma diversidade bastante grande mesmo, com mestrado. Mais alguma pergunta específica? Não, eu sei que tem sorteio, né? Ah, tem um lá. Tá. Tá tímido, né? Sim, Sérgio. Olha, ao longo do tempo... Sérgio Carlos Novaes, ele é bibliotecário do Largo São Francisco, é o meu parceiro lá nesse projeto do CHCM, né? Ao longo do tempo, foram sendo colocados adesivos coloridinhos para diferenciar temáticas, uma coisa completamente sem razão, sem propósito. E hoje a grande maioria precisa de restauro de lombada porque essas coisas caem, levam duração. E a gente encontra livros lá que tem 5 etiquetas sobrepostas, né? Eles estão indo para um processo de restauro também. E eles estão sendo digitalizados integralmente pela Embrapa, né? Que é um projeto também muito robusto, que vai disponibilizar tudo pela internet, das obras raras, né? Chama Relicário. O que está sendo retirado, nada está sendo retirado nesse momento, porque a gente vai entrar num processo de restauro. Essa remoção ela vai ser especializada. O que está sendo removido é algo que venha inserido, tipo uma capa de plástico melequenta, papéis. Mas eles tem um processo aí, são alguns anos. A gente tem uma obra também do século XVI, eu lembrei quando você mostrou, de arquitetura. O acervo do MASP é lindo. Né? O acervo do MASP é engraçado porque os livros eram do Bard. E aí, muitas coisas... Às vezes, você pega a obra rara que ele recortava alguma coisa para montar um livro dele. Então, você fala, o livro de 1800 ele recortou, legal. Mas era dele, né? E você ilustrou os dossiês de artistas. Eu fui para o MASP para trabalhar com os dossiês de artistas. É o mesmo caso. É o mesmo caso dos projetos, né? Porque o que você mostrou na FAO também as doações, porque para o arquiteto o projeto era de trabalho, papel de trabalho. Então ele desenhava naquela folha vegetal e depois ele dobrava e guardava numa caixa de arquivo. O problema é que depois agora você tem que abrir, passar, molhar, esticar, né? Para poder ser recuperado, conservado. Vânia, e esse processo é muito delicado, como você falou, né? Ainda mais naquele estado que eles estão, qualquer movimento rasga a folha e esse é o mais complicado, o acervo do Zúculo. Eu acho que a gente pode ver umas coisas. Primeiro, tudo números grandes, né? 180 mil fotos, 20 mil livros, tem 20 mil para catalogar ainda, né, Carla? Toda essa documentação do SEDOC da FESP, então ninguém vai ficar desempregado, né? Tem bastante coisa para fazer. Né? Então, isso é uma questão. O documento não para de surgir. O que muda hoje é o suporte, né? E se a gente acha que a digitalização vai ajudar, ela só vai mostrar que a gente tem mais problemas para resolver. Tá? Então, vocês também se preparem, se especializem,
O que a gente pode ver também que são 3 áreas que têm que trabalhar juntos, têm que andar juntos, né? Hoje em dia, as instituições estão muito mais reunindo acervos, né, do que separando. Então, aquela velha... As 3 irmãs que viviam brigando, eu acho que tem mais que reunir esforços, porque é isso que a gente vê lá fora, e é isso que a gente tem que fazer aqui também. Tem que trabalhar colaborativamente, porque é uma área que custa caro, né, para conservar todo o processo, qualquer papelzinho de papel neutro que você vai comprar, que você vai fazer envelope, é caríssimo, conservação é caro. Então, não tem como a gente não trabalhar colaborativamente. Então, vocês que são jovens já vão aí conhecendo o colega do lado, né, e criando as redes, porque é isso que a gente vai conseguir fazer para frente, né? E a outra coisa é essa questão que eu acho que mais assusta todo mundo, quando tem que fazer mudança, né? Quando tem que fazer mudança é o inferno, quando você tem que achar, quando você tem que reforma, acho que pior que mudança, reforma. Aqui na FAO, quando a gente teve que passar o epóxi no chão, todas as caixas de projetos foram retiradas e colocadas numa sala. Aí aparece a secretária da diretoria e pede o projeto do edifício onde morava o Fernando Henrique Cardoso, porque a dona Ruth queria fazer uma reforma e queria saber se podia derrubar aquela parede. Aí eu olhei para aquela pilha de caixa e virei, mas nem para o presidente da República a gente vai conseguir achar isso, né? Bom, gente, eu acho que foi super produtivo, né? Foi um prazer aqui fazer essa mediação. Estou muito feliz de ver essa sala lotada, né? De ver a Carla aqui começando junto, né? Fazendo aí a sua primeira apresentação, assim, numa mesa muito legal. Espero que vocês também venham para cá. E aproveitando, já que você falou que vai ter um evento na Pinacoteca, né? Vai ter outro evento na Pinacoteca. Bom, dia 28 de novembro, das 14 às 17 horas, o 4º Seminário de Informação e Documentação em Arte. E esse ano o tema é Interfaces, Bibliotecas, Museus e Arquivos de Arte. Tá? Então, todos estão convidados, as inscrições estão abertas, está no site da ECA, vocês podem procurar aí. E a gente vai ter, olha aqui a programação, né, a introdução sobre a Redarte. Opa! Vai ter a Maria Lúcia Bottalo falando sobre museus, a Marina da ECA sobre o que eu faço com esse saquinho de sementes, né? Décadas de Dança, com a Luciana Amaral, e fechando com a professora Ana Maria Almeida Camargo, Acervos de Artistas. Então, acho que vai ser uma tarde muito produtiva, e é um seminário que a gente começou a fazer há 4 anos atrás aqui na ECA, junto com a Biblioteca da ECA, com a Pinacoteca, com a Bienal, né? E a gente está tendo, assim, reviveu a Redarte, né? E a gente está conseguindo manter essa periodicidade a ano. E cada ano a ideia é sempre ter profissionais e pesquisadores, né? Porque todo profissional tem uma pergunta técnica e o pesquisador às vezes vem com a teoria e a gente tenta reunir tudo isso, tá bom? Então agora eu vou passar para as meninas fazendo o sorteio, né? Porque tem aqui alguns livros para serem sorteados. Muito obrigado aqui aos nossos palestrantes, muito obrigado para vocês, tá bom? Vou entregar aqui uma lembrança para os convidados pela semana, pela participação. Obrigada. Bom, gente, o Alex e a Luma vão distribuir os números de rifa. Enquanto eles vão distribuindo, eu vou dar uns recados aqui. De rifa não, de sorteio. A gente está rifando aqui na semana um Kindle 10ª geração, novinho. A rifa custa R$5. Vocês podem comprar aqui com a gente quando sair nessa mesinha. A gente vai estar vai sortear na sexta-feira. A gente também está com uma brincadeira de que esse ano a gente decidiu dentro da comissão que a gente vai ter os mascotes definitivos do Leão e da Leoa. E a gente queria dar um nome para eles, homenageando alguma personalidade da biblioteconomia. 1 ou 2, enfim. A gente já tem algumas sugestões, tipo Laure Russo, João Gutinho, enfim. Mas a gente quer sugestões de vocês. Também podem deixar aqui com a gente. Na sexta-feira, a gente vai escolher o melhor nome e anunciar. Que mais? Enfim, queria aproveitar também para divulgar o resto da semana que a gente tem. Amanhã a gente vai ter uma programação muito boa.
sobre os livros A Negritude, com a Bianca Santana, que é uma mulher maravilhosa, que pesquisa a memória escrita de mulheres negras. A Kete Valêncio, que é uma bibliotecária também negra, que abriu a livraria Africanidades. Vai vir o Eduardo Carlos de Machado. Enfim, pessoas de peso. Depois de tarde, a gente vai ter um slam do Grajaú, vai ser muito legal. E aí vai ter a feira de trocas de livros. Todos os dias a gente está tendo a feira de trocas de livros. É só para... Pode trazer um livro que você está encostado lá em casa e trocar por outro. A gente está com essa ideia de girar, enfim. Que mais? Na sexta-feira, a gente vai ter a Kátia Lindemann, que é uma pessoa maravilhosa, junto com a Leia, que estuda aqui bibliotecas prisionais aqui no nosso departamento. Vai ter bibliotecas comunitárias. A gente começou abrindo a semana com bibliotecas comunitárias, vai fechar a semana com bibliotecas comunitárias, que a gente acha esse debate muito importante. E eu acho que é isso. Vou começar apresentando os itens de sorteio. Acho que... Enfim, eles estão distribuindo ainda. A gente vai sortear um vale-ingresso para o Petra Belas Artes, que é um cinema lá na Consolação. Vai sortear um livro aqui, Arte Contemporânea, Meandros da Interpretação, da Neide Marcondes e Nara Martins. Vai sortear o livro Administração de Unidades de Informação, do Valdomiro Vergueiro. O livro Arquivística, Biblioteconomia, Documentação e Informática. Arquivologia e Ciência da Informação, da Maria Odila Fonseca. Arquivos Permanentes, Tratamento Documental, da Heloísa Liberali. A gente vai sortear 3 ingressos para o MAN. Cada um desses, na verdade, vale 2 entradas. Vai sortear o livro Tesauro, Linguagem de Representação da Memória Documentária. Vai sortear o livro Retratos da Leitura no Brasil, que é do Instituto Prolivro. Vai sortear esse livro aqui, Dresden, a Florença do Elba. E, para finalizar, esse livro aqui maravilhoso, Biblioteca, uma História Mundial. Todo mundo tem número? Mas acabou? Tem mais? Foi. Gente, gostaria de lembrar também que aqui a gente está com uma parceria com as editoras, né? E aí a gente está lá no saguão do prédio central, tem a editora 34, tem a editora Boitempo, e no primeiro andar tem a editora Expressão Popular, e todo mundo que participa da semana tem 30% de desconto. Podemos... Tá, vamos começar com esse aqui. 120. Próximo. 39. Qual foi o primeiro que você entregou? 51. 51, bom. Tudo bem, gente? 108. 66.
52. Cinquenta e três. Setenta e quatro. Já foi, né? 67. Opa. 105. Agora os ingressos. Cadê os ingressos do Mano? Ah, tá. Tá bom. Eu já expliquei já o ingresso. Ingresso pro cinema, 131. Agora sortear os 3 ingressos para o MAN. 83. Noventa e sete. 97. Lembrando que cada um desse vale 2 entradas, hein, gente? 69. Agora. Tananana. 104. É isso, gente. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Gente, queria avisar que tem um coffee break aqui, tá? E queria dizer também que a gente teve 80 espectadores no IPTV.